Alô você! Sejam bem-vindos ao canal EBD na Veia. Existe um lugar onde você trava uma guerra espiritual todos os dias. Um lugar que, se for vencido, comprometerá sua fé, sua família e sua salvação. Eu não estou falando do templo, nem do seu trabalho. Eu estou falando da sua mente. A sua mente é a arena de batalha mais decisiva de toda a sua vida. Nós estamos intoxicados, bombardeados por informações nas redes sociais, por mentiras do diabo e por pensamentos distorcidos que nos levam à ansiedade, ao desânimo e ao pecado. O inimigo não ataca seu corpo primeiro, ele ataca primeiro a sua mente para plantar ninhos de maldade. Na lição de número 7, você vai aprender a usar a arma secreta que o apóstolo Paulo nos deu para capturar todo e qualquer pensamento e como blindar sua mente com 5 cuidados práticos que vão te dar a vitória nesta guerra. Você vai transformar a sua mente em um quartel-general de Cristo. Se você está pronto para desmantelar os ataques do inimigo e fazer seus pensamentos obedecerem a Cristo, então fica comigo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esta aula. Solta o play, porque hoje a gente vai pegar a palavra e vencer a guerra na mente. Vamos, portanto, estudar a palavra de Deus. Alô você, que alegria iniciarmos a lição de número 7. Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E nós já começamos esse assunto falando sobre o nosso texto áureo, que é o mapa. Exatamente isso, o mapa da batalha. Porque nós vamos estar trabalhando exatamente esse texto, né? A batalha que está em Filipenses capítulo 4, 8, um dos versículos que eu gosto muito de citar, e como você consegue ver na descrição, né, aqui do meu vídeo em si, que eu estou estudando pós-graduação em neurociência, observe que esse texto de Filipenses capítulo 4, verso 8, está falando diretamente sobre a nossa mente, nosso cérebro, os nossos pensamentos. E veja como a Bíblia ela é poderosa. Mesmo que esses versículos tenham sido escritos no início da era cristã, portanto lá, eu não posso ser preciso, mas pelo ano lá de 33, 37, eu não tenho precisão aqui exata do texto quando ele foi escrito, mas ele é muito importante porque o apóstolo Paulo, ele nos traz uma importante verdade. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. E nessa figura que você tem aí, você vê, meu querido irmão, uma irmã, uma serva de Deus, meditando na palavra. A Bíblia tem tudo que é verdadeiro, a Bíblia tem tudo que é honesto, a Bíblia tem tudo que é justo, a Bíblia tem tudo o que é puro, a Bíblia tem tudo que é amável, a Bíblia tem tudo o que é de boa fama, a Bíblia sempre há alguma virtude e a Bíblia sempre há um louvor. Você tem que pensar na palavra, pensar pela palavra, pensar através da palavra. E a nossa verdade prática é a nossa tese. Vamos lá para a nossa tese, né? O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Glória a Deus. Veja o quanto isso é significativo para o nosso estudo hoje. Observe, o pensamento é a parte cognitiva da sua alma. É o aspecto racional, ok? Racional é a sua capacidade de pensar, raciocinar e planejar. É por isto que de Gênesis a Apocalipse, a palavra nos mostra que o que ocupamos na nossa mente determina a direção de toda a nossa vida. Alô você, glória a Jesus. Que coisa interessante, que lição maravilhosa nós temos hoje para aprender. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Filipenses, capítulo número 4, versos 8 e 9, né? E também em 2 Coríntios, capítulo número 10, versículos de 3 a 5. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Porque, andando na carne,
não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eis aí o segredo da vitória, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. Glória a Jesus. Vamos então para a nossa introdução, que é muito importante, né? Na lição de número 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Foi a lição que estudamos há 2 lições atrás, no caso, né? Só que vimos que, junto com o espírito, inseparável dele, ela, a alma, compõe a parte material ou espiritual do ser. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, que foi sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender, e nessa lição estudaremos a respeito dos pensamentos precisamente. Dos pensamentos. Então vamos ver como é que está dividida a nossa lição hoje. Primeiro, como sempre, dividida em 3 partes. A primeira visão é uma visão introdutória, onde vamos estudar a experiência de Adão e Eva, o conceito e origens, né? Características dos pensamentos, tá? Que são os 3 subtópicos. No segundo tópico, nós vamos ver sobre a gestão dos pensamentos, que é muito importante. Saber gerir os nossos pensamentos é a grande estratégia de controlá-lo. Temos que saber gerir. Pastor, e é possível? Claro, você pode controlar o que você pensa. Depende muito de como você vê. Primeiro subtópico, o imperativo ético e espiritual, né? Evidente. Nós vamos trabalhar o imperativo ético e espiritual. Acima da técnica, recursos espirituais. E, em quarto lugar, Jerusalém e Betânia. No terceiro e último tópico, a batalha na arena dos pensamentos. No primeiro subtópico, nós temos a influências espirituais. E no segundo tópico, nós temos, no segundo subtópico, cuidados práticos. Vamos lá, então, para a nossa aula. Lembrando que precisamos determinar quais são os nossos objetivos ao estudar esta importante lição. Primeiro é levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. O segundo objetivo, né, é encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, verso 8. E, em terceiro e último lugar, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra os pensamentos malignos e destrutivos. Vamos então para o nosso primeiro tópico, né? E aqui você tem uma visão da mente aí no centro, né? Uma visão introdutória. Veja que a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e o seu relacionamento interpessoal com o Criador. E aqui, já no primeiro tópico, né, nós já estamos tendo aqui uma visão da experiência que Adão e Eva eles tiveram. Né? E é muito importante que quando Deus nos cria, Ele nos cria com capacidades, né, exclusivas. E aqui, quando nós começamos a tratar sobre conceitos e origem, nós precisamos identificar aqui, já nesse texto, já aqui nesse segundo tópico, né, que pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Eles podem também ser uma combinação desses fatores, dos 2 fatores no caso, né? Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou não, aprovando-os ou reprovando-os. E aí você tem uma imagem da divisão do nosso cérebro, né?
a parte racional e a parte emocional. A parte emocional e a parte racional. É preciso sempre saber o equilíbrio entre a emoção e a razão. A mente também é o centro do intelecto. É o processador central que determina o que você sente e o que você faz. A mente é a parte mais vulnerável do seu ser se não estiver submissa a Deus, né? Nesse segundo tópico aqui, nós já definimos como funciona a questão aqui da mente e vamos continuar o nosso estudo. E aí nós vamos para a característica dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais. Isso aqui é muito interessante para nós comentarmos. É importante que a gente deixe claro também que a inteligência é a nossa capacidade de compreender, raciocinar e planejar. Mas atenção, o intelecto sem a palavra de Deus é o que a Bíblia chama de mente carnal, ou sensus carnes, que é inimiga de Deus. Não se esqueça desse detalhe, que está em Romanos capítulo 8, versos 6 e 7. Tá? Você não pode deixar sua mente livre. Né? Eu conheci uma senhora, serva de Deus, a irmã Regina, ela dizia que a mente não tem trave. Significa que a gente pode pensar o que a gente quiser, né? Mas é importante gerir os pensamentos. E aqui no nosso, ainda nas características dos pensamentos, precisamos destacar o seguinte: a mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. É importante que se deixe claro isso, porque o que você ouve, o que você vê, o que você come, pasmem, o que você pega e o que você sente o cheiro, influencia os seus pensamentos. Por incrível que pareça. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 fala sobre isso. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Deles podem surgir gravíssimos pecados como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Quem tem que abortar o ciclo pecaminoso somos nós. Isso aqui é bem interessante, porque a Bíblia sempre enfatizou que o problema da humanidade está no coração. Veja bem, porque o coração é o centro das suas decisões. É por isso que a renovação da mente é o primeiro mandamento após a salvação. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Glória a Deus. A sinopse, né, do nosso primeiro tópico é: os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Vamos então já para o nosso segundo tópico, que é muito importante. Eu julgo que seja hoje a grande questão, né, a gestão dos nossos pensamentos ou a gestão dos pensamentos. Observe aqui nesse desenho que você tem aqui ao lado, né? Justo, louvor, honesto, amigável, puro, virtude, verdadeiro, boa fama. Observe, são todas palavras positivas. São palavras que nos traz bem-estar. Aí a Bíblia chega e diz assim: nisto pensai. Imagine que a Bíblia está usando o que hoje as pessoas dão outro nome. A ciência, para não se submeter à palavra de Deus, argumenta que isso aqui é a força do pensamento. Mas eu te informo uma coisa, a Bíblia já está falando aqui, ó, há mais de 2000 anos atrás, a palavra de Deus já se pronunciava dizendo o seguinte: a palavra de Deus já se pronunciava falando sobre exatamente isso, pensar nas coisas que são boas. O imperativo ético e espiritual. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou a emoções, mas sem razão tem entre seus epítelos o da Epístola da Alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos.
Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. O campo de batalha, na verdade espiritual mais crucial, é a sua mente. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Fortalezas são sistemas de pensamentos, hábitos de raciocínio que se opõem à verdade. E é preciso que nós, como cristãos, estejamos atentos a essa realidade. E aqui no tópico 2.2, acima da técnica, é preciso que nós destaquemos aqui, para você ver uma pessoa cheia ali de planos, de projetos e muito bem desenhado ali, os pensamentos, uma coisa leva a outra, mas acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível unicamente terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima, aleluia, e não nas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. E aqui é importante que a gente sempre deixe muito bem claro, né? Isso aqui. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, nós temos recursos específicos, nós temos recursos espirituais para controlar isso. Nunca deixando de esquecer que o diabo não precisa possuir você para te destruir. Basta ele influenciar os seus pensamentos. Ele é o pai da mentira e trabalha plantando ideias distorcidas. A Bíblia nos dá exemplos trágicos de quem deu lugar a isso, como Judas, Ananias e Safira. Então, portanto, você já tem que pegar essa palavra e vigiar. O que você tem deixado Satanás plantar na sua cabeça? Porque aqui é uma coisa bem decisiva. O que está sendo plantado na sua mente? O que você está vendo? Então, quais os recursos para a gente plantar coisas boas? Os recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, é pensar de maneira detida. Exige o emprego da vontade, que é a decisão, o querer, produz sentimentos elevados, que é o amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. Os recursos espirituais que nós temos são os recursos da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é exatamente esse recurso que nós temos. Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável em dias de tanta agitação e pensamento acelerado. Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhes, vinde vós, aqui à porta, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus convidando para repousar. Há tempo para todo o propósito. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tempo de estar em Jerusalém, mas também tempo de ir para Betânia. Esta aqui é uma linguagem extremamente figurada e que tem o significado de você também descansar. É preciso descansar. Há tempos que precisamos estar em Jerusalém, mas também há tempo que precisamos estar em Betânia. Betânia para descansar. Olha que um lugar. Vamos descansar. E a síntese do nosso segundo tópico é: o cristão deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. Aleluia. Chegamos agora no tópico de número 3, a batalha na arena dos pensamentos. Olha que maravilha, esse ponto, como vencer esta guerra? Como vencer esta batalha na arena dos pensamentos? Vamos lá. Nós vamos vencê-la com os recursos que Deus nos dá. Olha lá. A batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. Vamos, portanto, observar esse detalhe aqui. Na versão Nova Tradução
da linguagem de hoje, de Provérbios capítulo 4, verso 3, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram, evidentemente, fins trágicos. E Paulo nos dá o comando de guerra em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Destruir os raciocínios e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É preciso que nós prendamos o nosso pensamento e o levemos cativo à obediência de Cristo. Nossa arma não é carnal, é o poder de Deus por meio da sua palavra. É exatamente isso que nós temos que usar para vencer a arena dos pensamentos. E aí, quando nós vamos para o segundo tópico, que são cuidados práticos, né? O cristão sábio adota medidas práticas para proteger a sua mente, como diz o subsídio. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Letra A, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. E letra B, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. É preciso que nós observemos isso. Essa é a parte que nós devemos ter os cuidados práticos. Agora, no terceiro tópico, né, ainda trabalhando, né, essas cinco formas de nos estarmos batalhando, vencendo a batalha na arena dos pensamentos, é a letra C. Livrar-se da intoxicação. O que é isso, pastor Carlos? Livrar-se da intoxicação é o excesso de informações, principalmente nas redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Você não precisa estar informado acerca de tudo sobre tudo, não. Acredite que um adolescente hoje, com um celular na mão e acesso às redes sociais, ele tem mais informação do que o imperador romano César. Veja que o imperador ele precisa de muitas informações. Sempre foi assim. E hoje um adolescente tem mais informação do que o imperador romano, César, na época. A pergunta fica, precisa de toda essa informação? Essa é a pergunta. Letra D, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. Focar a mente naquilo que edifica. Pense nas virtudes de Filipenses capítulo 4 e 8, o verdadeiro, o honesto, o justo. Ocupar a mente com a palavra é a melhor guerra preventiva. Glória a Deus. E aqui, letra C, que seria o nosso quinto, né? Construir relacionamentos saudáveis. Como é que faz isso? A ira e a amargura são brechas espirituais diretas. O perdão e a comunhão em paz são a muralha de proteção da sua alma. Liberar o perdão, construir relacionamentos saudáveis, vai fazer com que você vença, né, esta grande batalha. Então, simplificando, né, e aqui elencando, na verdade, os principais pontos, né, nós temos no primeiro momento quais são as 5 formas, as 5 maneiras, as 5 práticas que eu posso ser um vencedor na arena dos pensamentos. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos, né? Purificar a mente com a palavra de Deus, livrar-se da intoxicação, né? O excesso de informação, como nós falamos. Número 4, focar a mente no que de fato edifica. E em quinto lugar, construir relacionamentos saudáveis. Agora vamos para a sinopse, né? A mente do nosso terceiro e último tópico. A mente é um canal de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual, né? E aqui, meus amados irmãos, estamos chegando ao final, né, do nosso estudo e, portanto, eu quero aproveitar a você que ainda não é inscrito no canal, né? Alô, você! Se inscreva no canal, olha aí, ó.
comente, compartilhe, clica no joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho. Não se esqueça de apertar o sininho. Por quê, Pastor Carlos? Para receber uma informação dos nossos vídeos, né? Alô você, alô, alô, amigo ouvinte. Não se esqueça de fazer isso. Eu preciso... Olha, meus irmãos, nós estamos tendo muita visualização e pouco gostei. O gostei, a visualização é extremamente importante. O gostei vem na mesma intensidade das visualizações. Clique aí no gostei, não custa nada. Deixe o seu like, pelo amor de God. Alô você. E eu quero aqui destacar, caso você queira conhecer o Chile, conheça o Chile, você pode parar agora aí e fazer a leitura aí do QR Code, tá? Você, meu irmão, você, minha irmã, que também está assistindo esse vídeo, não se esqueça que na descrição do vídeo nós temos, né, o nosso PowerPoint da AD Panorama. Pastor, por que o senhor não disponibiliza esse slide da aula, cheio de informações que temos aqui com essa IA? É porque tem direitos autorais, por isso eu não disponibilizo, tá? Aproveita que o AD Panorama, por enquanto, é de graça, mas essa promoção de graça vai acabar, tá? E aqui nesse QR Code você pode estar acessando aí a nossa agência de viagem, buscando mais informações e conhecendo o Chile. Coisa boa é conhecer o Chile, tá bom? Então voltemos aqui para a nossa última aula, a última parte, o nosso último slide, portanto, que é a nossa conclusão. Na conclusão, queridos amados irmãos, nós chegamos à conclusão que para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em uma sintonia com a sua vontade. E aqui nós chegamos ao final e é importante que nós destaquemos aqui, meus amados irmãos, uma coisa bem interessante quando nós estudamos essa lição. A lição de hoje revelou que a batalha mais decisiva da vida cristã é na arena dos pensamentos. O que você permite habitar na sua mente determina o futuro da sua alma. Lembre-se do mandamento de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que o Espírito Santo te capacite a capturar todo o pensamento e levá-lo à obediência de Cristo. Obrigado por acompanhar mais uma aula do canal EBD na Veia. Que Deus te abençoe.